Olá, ótimo dia para você ligado aqui na TV Difusora. Vamos às principais notícias desta quinta-feira. Maranhão registra 153 casos novos de coronavírus e 171 pessoas recuperadas. Senado aprova projeto de lei que amplia beneficiados com auxílio emergencial. Governo estadual aguarda cumprimento de decisão do Supremo e deve receber nos próximos dias 70 novos ventiladores mecânicos. Polícia Federal dá detalhes da prisão de envolvidos na morte de Zezico Guajajaras. Fique ligado na TV Difusora. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Começando mais um dia e nós aqui do Sistema Difusora estamos aqui cumprindo o nosso dever de informar. Esperamos que você esteja em casa. Estamos começando mais um dia, começando mais um programa. São 7 horas e mais um minuto. Vamos lá, você que nos acompanha em todo o estado, nosso obrigado pela audiência. No interior do estado, os amigos que nos acompanham em Timon, também nos acompanham aí em Grajaú, em Barra do Corda, em Santa Inês, em Açailândia. Obrigado pela audiência aqui, o Sistema Difusora de Comunicação, em nome de toda a nossa equipe que chega cedinho aqui para preparar esse jornal inteiro para você que nos acompanha em todo o Maranhão. Nosso estado registrou 153 casos novos de coronavírus e 171 pessoas foram recuperadas. Nós vamos agora aos últimos dados do último boletim da Secretaria de Estado de Saúde. Eduardo Ercília está comigo para trazer esses números para nós. Eduardo, bom dia. Olá, muito bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Uma ótima quinta-feira a todos. A gente logo aqui no começo do jornal, atualizando os dados envolvendo a questão do novo coronavírus aqui no estado do Maranhão. Segundo o último boletim epidemiológico emitido pela Secretaria Estadual de Saúde, como você disse, Adalberto, 153 novos casos só nas últimas 24 horas do boletim que antecedeu esse último divulgado aí pela Secretaria Estadual de Saúde. Subiu agora para 1.757 o número de casos positivos aqui no estado do Maranhão, 176 óbitos, foram 10 mortes nas últimas 24 horas. Anteriormente haviam sido 6, agora 10 mortes, aumentou também, elevou infelizmente. A notícia boa é que 171 pessoas conseguiram se recuperar, segundo o último boletim epidemiológico emitido pela SES. 171 pessoas que foram infectadas pelo novo coronavírus conseguiram se recuperar da doença, felizmente. Agora são 45 municípios aqui no estado do Maranhão que já tem casos confirmados aí do novo coronavírus. A grande maioria, mais de 90%, se encontram na grande ilha de São Luís e a grande maioria na capital maranhense, na capital São Luís. São 1.417 casos confirmados até agora na capital São Luís. Em São José de Ribamar, agora falando da região metropolitana, em São José de Ribamar são 120 casos confirmados, em Passo do Lumiar são 57 casos confirmados da Covid-19 e no município da Raposa são 8 casos confirmados do novo coronavírus. Como eu disse, foram 10 óbitos nas últimas 24 horas. A gente chama a atenção para 2 mortes, viu, Adalberto? Era um homem de 39 anos que não tinha nenhum histórico de problema de saúde, uma pessoa nova ainda, né, muito jovem, 39 anos, sem comorbidades, e também um outro homem de 48 anos, que também não tinha nenhum tipo de histórico aí de problema de saúde, sem comorbidades, que acabou morrendo também, um homem de 48 anos, e outras 8 pessoas morreram que tinham algum tipo de problema já de saúde, algum histórico aí de problema de saúde. A Secretaria Estadual de Saúde registra ainda 228 profissionais de saúde que foram infectados pelo novo coronavírus. Desse total, 100 dos 228, 100 já conseguiram a recuperação. Ainda falando sobre esse esforço que vem sendo feito pelo governo do estado, Adalberto, claro, pedindo, solicitando, não só do governo do estado, mas da Organização Mundial da Saúde, das autoridades sanitárias, de distanciamento social, poder ficar em casa, só sair em caso de extrema necessidade, utilizando máscara, enfim, tomar essas medidas de precaução. E o aumento do número de leitos, o governo do estado também conseguiu uma grande vitória na justiça, que foi o envio de respiradores que foram conseguidos aqui pelo governo do estado do Maranhão. Esse envio ainda não tinha sido encaminhado, parte desses respiradores estavam retidos em outro estado, e aí o Supremo Tribunal Federal deu parecer favorável ao governo do estado para que esses respiradores sejam encaminhados aqui para o estado do Maranhão, que certamente vão ajudar a salvar muitas vidas, que é a prioridade nessa batalha que a gente vive envolvendo o Covid-19. A gente tem uma reportagem a respeito deste assunto, vamos acompanhar. Os 68 respiradores adquiridos pelo governo do Maranhão de uma fábrica em Santa Catarina no mês de março, enfim, serão enviados ao estado. Os equipamentos que já haviam sido comprados, mas foram retidos pelo Ministério da Saúde, têm agora um prazo de 48 horas a contar a partir desta quarta-feira para desembarcarem aqui no Maranhão. Agora, com a decisão judicial, fomos obrigados a ingressar em juízo para que a União nos devolvesse esses aparelhos.
a gente tem a certeza de que mais maranhenses terão suas vidas salvas, porque a gente espera em breve ter esses respiradores e ter a condição de montar mais unidades de terapia intensiva no Maranhão. Além dos 68 ventiladores pulmonares que já se encontram em território brasileiro, outros 80 adquiridos da China já estão a caminho do Maranhão. Esses 68 respiradores já estão no Brasil, estão em outro estado e nós estamos esperando que se cumpra a liminar do Supremo Tribunal Federal e que nós possamos, assim, iniciar o seu transporte até o estado do Maranhão. Na semana passada, 107 respiradores chegaram em São Luís. Eles também vieram da China. Para que os equipamentos pudessem desembarcar no Maranhão sem restrições e sem passar por tanta burocracia, foi necessário enviá-los por uma rota não convencional. Trabalho que ficou conhecido pelo governo do estado como operação de guerra. Com mais 148 respiradores que devem chegar nos próximos dias, o Maranhão poderá montar mais leitos de UTI para atender pacientes que chegarem em estado grave nos hospitais como consequência de complicações da Covid-19. Esses equipamentos são vitais, principalmente na fase aguda da doença, quando as pessoas precisam ser entubadas, precisam do respirador, ou precisam ser transportadas numa ambulância, num caso de emergência. Esses respiradores eles vão ajudar muito, não apenas aqui na capital, mas também no interior e vão possibilitar que nós salvemos muitas vidas dos nossos irmãos maranhenses. Certamente, Adalberto, a gente está falando de vidas, né, que é prioridade em qualquer momento. Adalberto, só rapidamente, em nível nacional, 45.757 casos confirmados e 2.906 pessoas já morreram infectadas pelo novo coronavírus em todo o país. Quase 3.000 pessoas. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. É o nosso Eduardo Terceira trazendo informações ao vivo aqui no Bom Dia. São 7 horas e mais 7 minutos. E a Prefeitura de São Luís informa que está com vagas abertas para a contratação emergencial de técnicos em enfermagem e fisioterapeutas para atualização de rede de atendimento exclusivo aos pacientes diagnosticados com Covid-19. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail serviço de gestão rh.sars.hotmail.com, tá bom? Então, repetindo aqui, serviços de gestão rh.sars.hotmail.com. Esse é o endereço do e-mail para ser enviado, então, e também nas redes sociais da Prefeitura você pode ter mais informações. A pandemia do novo coronavírus trouxe novos hábitos à população, entre eles a necessidade de higienização das mãos, por exemplo. Segundo uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, várias estações vão ser instaladas em pontos estratégicos aqui da capital. A medida leva em consideração uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, que trata da implantação de estações de higienização em áreas onde ainda é grande a quantidade de pessoas circulando. Inicialmente, os pontos serão instalados nos 5 terminais de integração da capital e em 5 mercados, da Liberdade, da Coab, do bairro de Fátima, do Vinhais e no Mercado Central. A Organização Mundial de Saúde recomendou a construção de pontos de higienização e o governador Flávio Dino determinou que a Secretaria das Cidades elaborasse. Nesse primeiro momento serão 10 pontos de higienização. São pias construídas para ficar à disposição da população que não pode ficar em casa. A gente vai distribuir especialmente nos terminais de integração e nas feiras. Afinal de contas está ligado tanto com o transporte público quanto com a alimentação, que são serviços essenciais e que não podem parar. Desse jeito, ou a pessoa fica em casa ou ela tem a chance de lavar as mãos, que são as 2 melhores medidas para combater o coronavírus. O principal objetivo é conter um avanço ainda maior da Covid-19 em São Luís, que concentra mais de 90% dos casos da doença de todo o estado. A previsão é que os 10 primeiros pontos de higienização deverão ser entregues até o dia 30 de abril. Em seguida, haverá uma segunda etapa, em que será ampliada a instalação em outros locais da Grande Ilha. Os módulos sanitários serão compostos por lavatórios dotados de água limpa, sabão líquido e instruções de higienização adequada. São medidas básicas de higiene, né? A gente vai passar por essa situação toda, tudo isso vai passar, mas que fique essa informação para as pessoas, né? Que a gente possa mudar os nossos hábitos, precisa ter esse cuidado. Já era necessário esse cuidado antes, agora mais ainda, então que as pessoas possam adotar como hábito a questão da higiene. Saber lavar as mãos da forma correta, fazer isso com frequência e essas estações vão ajudar bastante nisso, né? São 7 horas e mais
10 minutos, 7h10. Como medida de combate ao novo coronavírus, pontos de maior movimentação de pessoas em Vargem Grande estão sendo desinfectados. A desinfecção iniciou no terminal rodoviário do município e se estendeu a outros pontos da cidade, onde há maior aglomeração de pessoas, segundo a Secretaria de Saúde. Existe uma nota informativa da Anvisa que faz as orientações para a gente fazer esse trabalho de desinfecção, de borrificação, de pulverização à cidade, e é necessário a gente mapear pontos estratégicos na cidade. O trabalho conta com o apoio da equipe de agentes de endemias e Secretaria de Obras e Infraestrutura, com suporte técnico. Estamos iniciando com uma equipe de 9 pessoas e pulverizando os prédios públicos. A Secretaria de Saúde me passou uma demanda e a pulverização vai ser 2 vezes por semana nos prédios públicos, nas ruas mais movimentadas, casas lotéricas, rodoviárias. A secretária de Saúde do município reforça ainda sobre a fiscalização iniciada na entrada da cidade. As barreiras vão ser educativas, que as pessoas possam entender ao entrar na cidade, o que tem que ser feito, falar sobre a Comissão da Saúde, que está o tempo todo monitorando as pessoas que chegam de viagem. E a gente já está fazendo esse esboço desse projeto, porque tudo tem que ser muito bem organizado, feito um trabalho com seriedade. E a gente também vai realizar as barreiras sanitárias educativas aqui em Vargem Grande. Em Caxias, máscaras reutilizáveis começaram a ser distribuídas. A ação faz parte das medidas de enfrentamento à Covid-19 na cidade. Estas imagens gravadas por celular mostram o drama dos moradores do bairro Baixinha, em Caxias, durante a chuva que caiu ontem à noite. Apenas um dos pontos em que a população sofreu com os danos da enxurrada provocada pelo aumento do nível dos riachos na região. A residência mostrada é a do Fabrício. Pela manhã, ele relatou à nossa equipe até onde a água chegou e sobre o drama vivido durante a noite. No local moram ele, a esposa e mais 2 crianças. E não é a primeira vez que a água da chuva invade sua residência, não. Porque a gente tem criança pequena, né? Aí a gente ficou apavorado aqui sem saber o que fazer. A água veio aqui mais ou menos, dando no meio da canela ali dentro de casa. Aí o pessoal tava passando de moto aqui, teve até um rapaz que caiu de moto bem ali, assim, aí eu ajudei ele. Aí é complicado toda vez, é a terceira vez que invade aqui a casa. Este outro vídeo mostra o rompimento de um açude no povoado Nazaré do Bruno, zona rural de Caxias. De acordo com o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, há mais previsão de chuva em Caxias nos próximos dias. A probabilidade é de 60% a 80%. Seu Fabrício pede apoio e vistoria da equipe da Defesa Civil do município. A gente espera aí que eles façam alguma coisa por a gente, porque todo inverno é o mesmo drama. Como você percebeu na reportagem, nós erramos. Essa reportagem foi sobre a chuva forte que tem feito estragos em várias regiões aqui do estado. Em Caxias, por exemplo, você viu aí a água invadindo residências, não é? A reportagem aí da Raquel Souza. Agora sim a gente vai mostrar para você a reportagem sobre as máscaras reutilizáveis que começaram a ser distribuídas no município. Vamos ver. O ponto de concentração foi em frente ao prédio do Executivo Municipal. 5.000 máscaras reutilizáveis de tecido foram distribuídas de forma gratuita à população pela Prefeitura de Caxias. Teve ainda a distribuição de álcool em gel, panfleto informativo e adesivo para veículo com mensagem de conscientização sobre a pandemia do novo coronavírus. A distribuição das máscaras faz parte das ações do Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19 em Caxias. O objetivo é ajudar a combater o coronavírus na cidade, já que a máscara se constitui um dos itens de maior proteção contra a doença. O centro da cidade foi um dos locais da distribuição. Muito bom, porque esse aqui pode proteger a mim, então outras pessoas que estão precisando também. Eu achei legal, porque tem muita gente que não tem condição de comprar máscara, tem muita gente humilde. A ação contou com o apoio de equipes de segurança de Caxias e de outros órgãos que se dividiram para a entrega do material de proteção a moradores dos bairros Teso Duro, Vila Paraíso, Campo de Belém e Volta Redonda. Todas as máscaras podem ser reutilizadas, lavadas em solução com água e sabão. O governo do estado do Maranhão editou um decreto que determina que a utilização de máscaras passe a ser obrigatória em ambientes públicos, fechados ou abertos. Iremos também decretar como uso obrigatório, mas nós somos conhecedores que muitas pessoas não têm a condição financeira, no momento que passa o país e passa a cidade, de adquirir uma máscara.
Parece uma coisa simples, né, gente? Mas faz toda a diferença e que bom essa distribuição aí, que possa esse exemplo ser seguido em outras localidades também. E olha que tem muita gente confeccionando essas máscaras para distribuição gratuita aqui na capital e também no interior do estado, em mais um gesto de solidariedade, não é? São 7 horas e mais 15 minutos. Vamos conferir agora o nosso giro de notícias. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que cria uma linha de crédito para ajudar micro e pequenas empresas durante a crise do novo coronavírus. O projeto já passou pelo Senado, mas como foi alterado pelos deputados, precisará ser votado novamente pelos senadores. Uma das mudanças aprovadas na Câmara diminui o limite do empréstimo para 30% do faturamento anual da empresa e não mais de 50%, como definido pelo Senado. O programa é destinado a microempresas com faturamento de até R$ 360 mil por ano e pequenas empresas com faturamento anual de R$ 360 mil a R$ 4.800.000. Um balanço divulgado pela Secretaria de Desenvolvimento Social mostrou que só nesta semana 30 mil novos cadastros do Programa Tarifa Social já foram realizados. O Programa Tarifa Social foi criado pelo governo federal e consiste na redução da tarifa de energia elétrica para clientes residenciais de baixa renda e povos tradicionais, como indígenas e quilombolas. De acordo com a medida provisória do governo federal, os beneficiários do programa terão 100% de desconto na conta de energia elétrica, desde que o consumo seja inferior ou igual a 220 kW/mês no período de 1º de abril a 30 de junho de 2020. As inscrições podem ser feitas pela internet em www.tarifasocial.sedes.ma.gov.br ou pelo telefone 0800 098 1656. O dólar bateu um novo recorde histórico. A moeda norte-americana fechou a quarta-feira em alta de 1,89%, vendido a R$ 5,40. O recorde do dólar alcançado ontem considera o valor nominal, ou seja, sem descontar os efeitos da inflação, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. No próximo bloco, o simulado do Exame Nacional do Ensino Médio está confirmado para o próximo fim de semana, no Maranhão. E mais, Silvan Alves atualiza os principais assuntos da área de segurança e vamos saber como é que fica o tempo para esta quinta-feira na capital e interior do estado. São 7 horas e mais 17 minutos. Eu te espero depois do intervalo. São 7 horas e mais 20 minutos de volta ao Bom Dia Maranhão, agora para falar de segurança. Ele apresentou agora há pouco o Bandeira 2, está comigo aqui no Bom Dia, Silvan. Bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô Silvan, a Polícia Federal prendeu 2 dos envolvidos aí na morte do líder indígena Zezico Rodrigues Guajajara? Pois é, esse trabalho aí foi em cumprimento a mandados de busca e apreensão dentro da aldeia Araribóia e também a execução de 2 mandados de prisão preventiva decretada aí pela Justiça Federal. No primeiro momento, os 2 acusados, que são indígenas também, eles não foram encontrados dentro da aldeia. Depois, os advogados, sabendo da procura feita pela Polícia Federal, os apresentou lá na Delegacia Regional da Polícia Federal, lá em Imperatriz, onde eles foram ouvidos, deram ciência do mandado de prisão e foram mandados para a unidade prisional. De acordo com o que está sendo apurado, está sendo investigado, há 2 ou mais 3 pessoas envolvidas na trama. Ao que tudo indica, o Zezico Guajajara, pelo posicionamento dele, ele contrariou interesses, de criminosos que viviam ali infiltrados com a participação de indígenas para a prática de crimes dentro da aldeia. E isso levou a eles tramarem, a fazerem uma emboscada no dia 31 de março e esperarem na saída da aldeia a passagem do Zezico, quando ele foi executado a tiros. Silvão, o condutor que estava em um veículo roubado trocou tiros com a Polícia Rodoviária Federal, onde foi isso? Isso foi na BR-222, já essa madrugada, lá na região de Açailândia, na BR-222, um Fiat Uno Vivace. Ele não atendeu a ordem de parada dada pelos policiais rodoviários federais, é um veículo cinza. Depois, o condutor em alta velocidade fugiu pela estrada, entrou no loteamento e lá no loteamento, quando ele desceu do carro, já foi atirando na guarnição, entrou no mato e deixou o carro aí, que foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal. Pelo levantamento, esse carro foi roubado, tomado de assalto, dentro de uma residência lá no município de Cidelândia. O proprietário já foi informado pela Polícia Rodoviária Federal, deve estar indo hoje à delegacia de Açailândia, para onde o carro foi levado, onde o veículo está apreendido. Importante esse trabalho da Polícia Rodoviária Federal, né? Sim, você viu que se não tivesse essa barreira, teria passado com certeza com o veículo roubado. Com certeza.
Obrigado, Em Silvan. muitos casos, drogas também, eles têm Sim. feito muitas apreensões, madeira irregular sendo transportada, então o trabalho deles é muito importante também. Obrigado, Silvan. Ok, bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. São profissionais aí de serviços essenciais, né? Mesmo nesse período de pandemia, mas continuam trabalhando, estão nas estradas, continuam as fiscalizações. Isso é muito importante. A gente aqui ressalta o trabalho feito pelos policiais que continuam aí com suas atividades, não é? São 7h23. Olha, gente, foi adiado para esse fim de semana o simulado online. A gente até falou aqui, né? Estava programado para o último final de semana, para os estudantes que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, sejam eles estudantes da rede pública ou privada. Mas para esse fim de semana o simulado está confirmado. Não é isso, Eduardo Ereceira, que está comigo aqui outra vez? Eduardo. Pois é, Adalberto, a ideia é muito bacana, né? Um incentivo muito bacana que é dado aos estudantes, tanto da rede pública quanto da rede particular. Como você disse, esse simulado online disponibilizado pela Secretaria Estadual de Educação, organizado aí pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Educação, estava previsto para acontecer na última sexta-feira, no dia 17 de abril, essa sexta-feira que passou agora, mas será realizado agora, confirmado, para este domingo, dia 26 de abril. Tanto os alunos da rede pública estadual, quanto municipal e até federal da rede pública poderão fazer esse simulado online, testar os seus conhecimentos em período de pandemia, que as pessoas estão em casa, não estão tendo aulas presenciais. É um incentivo muito importante, uma iniciativa muito bacana. E até alunos da rede particular de ensino, estudantes também da rede particular de ensino, poderão testar os seus conhecimentos. Esse simulado online que vai começar às 9 horas da manhã, lembrando que é o horário de Brasília, 9 horas da manhã, e se estende até 12h30, portanto até durante 3 horas e 30 minutos, os estudantes poderão testar os seus conhecimentos em várias áreas aí, envolvendo conhecimentos sobre as áreas de linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. As questões, vale lembrar, estarão disponíveis na plataforma Google Forms. A gente fez uma matéria também, Adalberto, agora mudando só um pouco de assunto, daqui a pouco a gente volta só para finalizar, passando aqui, repassando o site, que as pessoas terão acesso, mas uma outra notícia importante, que é a questão, tem muitas pessoas que estão utilizando álcool em gel, inclusive em casa também, comprando álcool em gel para utilizar esse álcool em gel como medida de higiene, na falta da água e sabão, é também um objeto, um material, um produto que ajuda bastante na higienização das pessoas. Mas essas pessoas precisam ter alguns cuidados na compra do álcool em gel. A gente já percebeu, inclusive, você estava falando agora sobre o trabalho da Polícia Rodoviária Federal com o Silvan Alves, a polícia também, inclusive, já em operações apreendeu aí produtos falsificados. Então é de extrema importância que as pessoas fiquem atentas para comprar um produto de boa qualidade. Nós vamos acompanhar na reportagem. O álcool gel é outro produto que está na mira das fiscalizações realizadas pelo Procon Maranhão. O foco das ações, já realizadas até agora, foi o combate aos preços abusivos. Tudo que tiver relacionado, de alguma forma, gerando risco à vida, saúde e segurança do consumidor, o Procon ele vai entrar também nessas fiscalizações. As denúncias que nós temos recebido, além do preço, mas também em relação à qualidade do produto, nós temos trabalhado em conjunto com a Vigilância Sanitária. O monitoramento feito pelo Procon e também contando com o auxílio da Vigilância Sanitária é não só em relação à questão dos preços abusivos, mas também a fabricação do produto. Neste caso, é verificada a qualidade do álcool gel que está sendo vendido. Alguns pontos devem ser analisados pelo consumidor para não adquirir um produto de má qualidade. E caso isso aconteça, o consumidor pode denunciar ao Procon. A gente tem o aplicativo, nós temos o site, então é muito importante que o consumidor também faça essas denúncias por esses canais. Esta farmacêutica dá dicas de quais pontos devem ser analisados para verificar se o álcool gel é de qualidade e da boa procedência do produto. Além disso, você pode verificar também o selo do Inmetro, né, nessas embalagens. Além disso, você pode estar analisando o nome álcool em gel, né? Ou quando tem assim, álcool etílico hidratado 70 INPM, né? Que significa então que esse álcool ele tem uma porcentagem de alcoólica mais água que pode estar eliminando micro-organismos. Neste ano, produtos de má procedência já foram apreendidos durante operações policiais e do Procon. No dia 17 de abril, a Polícia Civil em Caxias, durante uma operação conjunta com a Polícia Federal, resultou na prisão de um homem de 43 anos. Com o preso, a polícia apreendeu 70 frascos de álcool gel falsificado. O caso mais recente foi registrado nesta terça-feira em Timon,
Uma operação conjunta entre a Polícia Civil, PROCON e Vigilância Sanitária resultou na apreensão de 20 frascos de álcool gel em uma farmácia. Os frascos não possuíam prazo de validade, CNPJ da empresa fabricante e sem qualquer matrícula no Ministério da Saúde e Anvisa. Caso o consumidor verifique essa situação em qualquer município de São Luís, pode formalizar a reclamação e nós vamos averiguar a situação. Tá então, Adalberto, o PROCON de olho, né? A Vigilância Sanitária também, bem como a polícia, realizando operações aí de fiscalização para apreender e contando aí numa situação como essa, que essas pessoas se aproveitam dessa situação das pessoas para estar vendendo aí no momento de pandemia, no momento tão crítico. É lamentável que pessoas tentam se aproveitar aí para colaborar com a população e acabam prestando serviço de má qualidade, inclusive até prejudicando na saúde e na vida das pessoas. E também dicas importantes por parte aí da presidente do Conselho Regional de Farmácia, a Gisele. Importante que as pessoas fiquem atentas na compra do álcool em gel. Só para finalizar, Adalberto, importante aqui esse trabalho que vem sendo desenvolvido na educação, já que não está tendo aulas aí presenciais, estão tendo aulas online, mas um simulado sempre serve aí para que as pessoas possam testar os seus conhecimentos. Inclusive ontem, na nossa participação, a gente falava, inclusive, do Enem Digital e até 2026, pelo menos, há uma previsão que todas as provas não sejam mais realizadas nem presencialmente, todas sejam feitas por meio da internet. Há uma previsão por parte do Ministério da Educação, isso está sendo estudado, e a internet aí que chegou aí para ajudar também, contribuir na vida das pessoas. Então, esse simulado online, só lembrando, será realizado no próximo domingo, de 9 da manhã até às 12h30, portanto 3 horas e 30 minutos de provas. É dentro de um projeto aí, de um programa Fica em Casa Aprendendo, por parte da Secretaria Estadual de Educação. E as pessoas que quiserem ter acesso a esse site para poder fazerem a prova, as provas no caso, podem acessar o site da SEDUC. Vou passar aqui o endereço eletrônico para os interessados, é o www.educação.ma.gov.br, para testar os seus conhecimentos. A gente volta com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo, pelas informações. São 7 horas e mais 29 minutos, 7h29. Em Imperatriz, a população continua em alerta com a cheia do rio Tocantins. Vamos ver. Raimundo Fontinelli é morador há 30 anos da Rua Nova. Ele conta que no ano passado perdeu vários utensílios domésticos, o que já preocupa para este novo momento. O que eu tinha lá mais de coisa eu botei para cá, os outros a gente já trepa em cima de parede. E perdi um guarda-roupa, perdi um rack. A situação do rio Tocantins preocupa a população. Além da água, aqueles que moram próximos ao rio também atentam para o fato de que, com a vinda das chuvas, o acúmulo de lixo facilita a ocorrência de doenças. Todo cuidado é pouco, pessoal, não vamos esperar a água chegar em casa, não, dentro de casa, vamos sair, para não ficar nesse sufoco, a hora não tem... Chega de noite, madrugada, o pessoal não tem ninguém, aí você fica chorando que não pode sair. E vamos sair enquanto tem tempo, para não ficar chorando depois, né? Com o nível do rio Tocantins subindo, a balsa para o embarque e desembarque mudou de local. Agora está aqui, no Cais do Porto. Quem precisa fazer esse traslado precisa ficar atento ao horário das balsas. A Defesa Civil de Imperatriz reforça esse momento de alerta, passando a monitorar o nível do rio Tocantins 24 horas por dia. Porque temos costume de fazer monitoramento uma vez por dia. Hoje e os dias anteriores estamos fazendo 3 a 4 vezes ao dia o monitoramento. As famílias atingidas estão sendo cadastradas pela Defesa Civil e recebendo um apoio logístico para qualquer emergência. Bem, a Defesa Civil orienta que esse momento é um momento delicado, é um momento em qual as pessoas que já estão alagadas, de certa forma, mesmo que seja com um pouco volume, saiam de suas residências por motivo de segurança para o abrigo ou para onde as pessoas queiram ser levadas. Tem previsão de mais chuva esse mês de abril, né, gente? Para a região tocantina, inclusive. A gente vai ver agora como é que vai ficar o tempo hoje, o tempo nessa quinta-feira. Em São Luís, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima por aqui, 23, a máxima 29 graus. Lá em Imperatriz, a gente viu a reportagem ainda há pouco, períodos de nublado com chuva também a qualquer hora. Mínima de 29 e máxima de 31 graus. Região dos Cocais agora, porque Caxias tem sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e também à noite. A mínima é 23 e a máxima 30 graus. Mais 3 cidades do nosso mapa, começando com Tutóia, a parceria com o LabMex, Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. Aliás, para todo o Maranhão hoje a previsão é de muita chuva nessa região. Em Tutóia hoje nós teremos períodos de
Nublado com chuva a qualquer hora, a mínima de 24, a máxima de 31 graus. Em Presidente Dutra, sol com algumas nuvens, chove rápido também durante o dia e a noite. Mínima de 22, máxima de 30 graus. Santa Inês, que nos dá audiência nesse momento, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima em Santa Inês, 22, a máxima 30 graus. Portanto, ainda muita chuva, em especial nesta quinta-feira, em todo o Maranhão. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a aprovação no Senado de um projeto que amplia o número de trabalhadores com direito ao auxílio emergencial. E mais, no quadro de política, Ciro Gomes protocola pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Assunto para John Coutrin depois do intervalo. São 7h33 agora. São 7 horas e mais 36 minutos nessa quinta-feira, de volta ao vivo aqui o Bom Dia Maranhão, de volta para todo o estado. Com o isolamento social, a diminuição do deslocamento das pessoas, o preço da gasolina caiu. Vamos ver na reportagem quais os preços praticados, por exemplo, na região tocantina. O Tony é motorista de aplicativo e abastece o carro pelo menos 3 vezes ao dia. São no mínimo R$ 60 por dia só de combustível. No fim do mês, a quantia paga faz falta no orçamento. Nesta terça-feira, a Petrobras reduziu o preço médio da gasolina em 8% e o diesel em 4% nas refinarias. Para o motorista, é motivo de comemorar. A gente que roda bastante aqui nessa cidade vê que a gente sente a dificuldade no bolso, entendeu? Dia a dia, porque os donos de posto de gasolina aqui não têm essa compreensão. Segundo a Petrobras, os novos cortes ocorrem diante de uma queda persistente nos preços do petróleo e de seus derivados no mercado internacional por impactos do novo coronavírus. Nesse posto, a gasolina estava custando R$ 4,15 litro. Agora, o litro sai por R$ 3,85. É que o preço da gasolina vendida às distribuidoras já caiu por volta de 50% desde o início do ano. Já o diesel recuou cerca de 35%. Rapaz, melhorou muito, viu? Porque chegou até quase R$ 5,00. Agora está R$ 3,84 aqui nesse posto. Está mais barato muito. Bom demais. O consumidor, né? Não sei até que ponto que vai depois que terminar essa pandemia aí desse coronavírus. Lembrando que o repasse de ajustes dos combustíveis para o consumidor nos postos depende de fatores como consumo de estoque, impostos, margens de distribuição e revenda, como nesse outro posto, que o litro da gasolina está custando hoje R$ 3,80. O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão anunciou novas formas para atendimento ao eleitor. Alguns serviços passam a ser oferecidos pela internet. O desembargador Cleones Cunha, presidente do tribunal, explicou a ampliação dos serviços prestados ao eleitor pela internet durante a pandemia da Covid-19. O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão teve que expedir uma resolução para possibilitar aos eleitores, todos, possam participar do processo eleitoral da eleição propriamente dita, que se aproxima outubro, ou se por um acaso não se puder realizar em outubro, será em dezembro, mas com quase certeza será realizada este ano. O eleitor tem até o dia 6 de maio para regularizar ou emitir o título pela internet. O prazo previsto em lei não será prorrogado. Com os cartórios eleitorais fechados para atendimento presencial, tudo será feito no site do tribunal, onde é possível solicitar o alistamento para a primeira via do título, transferência e alteração de dados do cadastro eleitoral. Quem tiver em débito com a Justiça Eleitoral precisa regularizar. E no próprio site da Justiça Eleitoral será expedida o boleto da multa. Por conta da situação atípica, o Tribunal Regional Eleitoral vai permitir ainda a revalidação de títulos cancelados nos últimos 2 anos por falta de revisão. Os eleitores voltarão a ter seus títulos, desde, evidentemente, que em junho ele confirme a validação do título
acessando o aplicativo e-Título. O presidente destacou ainda que os títulos revalidados serão cancelados logo após as eleições municipais. Pelo menos o cidadão vai ter o direito de votar, né? Porque houve uma interrupção, um momento especial no país, né? Havia uma dúvida em relação a assuntos. Pra você ter uma ideia, em relação aos títulos que não serão cancelados, ou seja, as pessoas vão poder votar dessa forma, 2,5 milhões no país. É um número considerável, um número muito grande realmente, né? Então, ainda bem que para essa eleição vão valer. Lógico que depois da eleição você tem que ir lá regularizar o título, é natural, junto à justiça, para ficar regular então a sua situação, né? São 7 horas e mais 41 minutos, 7h41. O governo federal anunciou que não vai mais adiantar a segunda parcela do auxílio emergencial. Aliás, estava previsto para hoje. O Eduardo Ercília tem mais informações, mas calma aí que tem outra boa notícia, que o Senado ontem ampliou a quantidade de profissões aí para receber então esse auxílio emergencial. Não é isso, Eduardo? Tem uma notícia que não é muito boa, mas tem a outra que dá para equilibrar. Pois é, Adalberto, a gente inclusive chegou a anunciar aqui no Bom Dia Maranhão essa antecipação aí da segunda parcela dos R$600, que seria aí, dependendo da quantidade, dos meses, né, em que as pessoas tinham nascido, a previsão era que tivesse início já a partir de hoje, já as pessoas que têm direito a receber essa parcela, que são nascidas nos meses de janeiro e fevereiro, já começariam a receber a partir de hoje a segunda parcela dos R$600, mas o Ministério da Cidadania emitiu uma nota ontem que, por uma questão legal e também orçamentária, essa antecipação do pagamento não vai acontecer. E aí seria subsequente, os próximos dias, amanhã já receberiam as pessoas nascidas aí nos meses de março e abril, logo depois, no sábado, receberiam aí junho e julho, até chegar aos últimos meses, novembro e dezembro, o pagamento, aí, essa antecipação da segunda parcela, que não vai acontecer, segundo nota divulgada pelo governo federal por meio do Ministério da Cidadania. Como eu disse, Adalberto, há uma questão legal e também uma questão orçamentária. São números bem elevados, a gente vai repassar aqui. Olha, as 3 parcelas, segundo o governo federal, vai contabilizar aí um valor total a ser pago a essas pessoas. Claro, a gente daqui a pouco vai falar sobre essa medida aprovada pelo Senado Federal, que deve aumentar ainda esse montante, mas até agora, segundo o governo federal, deve gerar em torno de 32,7 bilhões de reais que serão repassados para esses profissionais. Os MEIs, profissionais autônomos, profissionais liberais, as mães solteiras, essas pessoas que estão enquadradas aí dentro dos grupos que devem receber esse auxílio que está sendo concedido pelo governo federal por conta da pandemia do novo coronavírus. 31,3 bilhões já foram pagos dentro aí da primeira parcela em todo o país. Outros 12 bilhões de cadastros estão sendo analisados pelo governo federal. Quer dizer, que mais 12 bilhões de pessoas ainda podem entrar neste pagamento desse auxílio emergencial de R$600. Esses cadastros estão sendo analisados. Por conta disso, é a questão aí legal e a questão orçamentária, que tem a questão da dependência aí dos valores a serem repassados a essas pessoas. Tem essa questão legal e essa questão orçamentária que foi repassado pelo Ministério da Cidadania para não antecipação da segunda parcela aí desse auxílio emergencial de R$600. A notícia boa, Adalberto, é que o Senado Federal, em uma sessão remota ontem, por unanimidade, 81 votos favorável aí ao texto substitutivo aí envolvendo a questão desse projeto de lei do auxílio emergencial que está sendo pago às profissionais por conta aí da pandemia do novo coronavírus. Esse texto, resumidamente, ele acaba englobando mais profissionais, ele acaba aí não deixando que os bancos façam algum tipo de desconto, tirem algum tipo de desconto desse auxílio emergencial que deve ser pago de forma integral às pessoas em um período de tanta dificuldade financeira. Como eu disse, foi aprovado por unanimidade, voto dos 81 senadores, e o senador maranhense, o Everton, falou a respeito dessa sessão e desse texto substitutivo que agora engloba mais profissionais e também não permite que aí mexam, digamos assim, numa linguagem mais popular, nesses R$600 que devem ser repassados aí a esses brasileiros que estão sofrendo muito com essa situação financeira também. Problema sanitário, mas também problema econômico muito grande. Vamos ouvir o que o senador maranhense, o Everton, falou a respeito do assunto. Essa presidência faz questão de registrar que a continuação desse projeto votado hoje, extensivo do auxílio emergencial, fizemos todos os esforços, a Câmara dos Deputados e agora o Senado Federal, para atender todas essas categorias, os arrendatários, os extrativistas, silvicultores, beneficiários dos programas de crédito fundiário,
os assentados da reforma agrária, os quilombolas, demais povos e comunidades tradicionais, os cooperados e associados de cooperativa ou associação, os trabalhadores do transporte passageiro regular, os seringueiros, os artesãos, os expositores em feiras de artesanato, os cuidadores, as babás, os cabeleireiros, os barbeiros, os esteticistas os depiladores, os maquiadores, demais profissionais da beleza reconhecidos pela Lei 12.592, de 18 de janeiro de 2012, com alterações da Lei 13.352, os empreendedores individuais das categorias de beleza, cosméticos, terapias complementares, arte, educação, atividades similares, empreendedores independentes das vendas diretas, os ambulantes que comercializam alimentos, os vendedores de marketing multinível, os vendedores porta a porta, dos produtores em regime da economia solidária, assim considerados membros que são diretamente envolvidos nesse objetivo, e todos, a mão de obra subordinada, cujos participantes sejam trabalhadores do meio urbano ou rural, que sejam democraticamente a gestão da atividade e alocação de resultados, professores contratados que estejam sem receber salário, a comunidade cultural, artística. Pois é, Adalberto, uma grande quantidade de profissionais, mais de 20 categorias que foram inseridas aí agora nesse texto substitutivo do projeto de lei que foi aprovado pelo Senado Federal. Muitos profissionais aí agora também devem receber os R$600, segue agora para a sanção aí do presidente Jair Bolsonaro. Esse texto, como eu disse, também é aprovado, que proíbe instituições financeiras que façam descontos ou compensações sobre o valor do auxílio emergencial. Quer dizer, esses trabalhadores eles têm direito de receber os R$600 de forma integral, sem nenhum tipo de prejuízo, que é justamente para auxiliar no básico a essas pessoas. O substitutivo também proíbe a recusa de concessão do auxílio emergencial a trabalhador civilmente identificado sem CPF ou título de eleitor regularizado e estabelece também mecanismos de regularização do CPF. A gente volta com você, Adalberto Melo, desejando uma ótima quinta-feira a todos, muita saúde. Obrigado, Eduardo. Saúde, paz para todos nós. São 7h47. Lembrando que, mais uma vez, esse projeto que foi aprovado nessa sessão ontem, presidida pelo senador Everton, lá no Senado Federal, os bancos não podem descontar, a Caixa Econômica em especial, não pode fazer nenhum desconto em cima desse valor que será recebido, exatamente porque é um auxílio emergencial. Então, nenhuma instituição bancária pode descontar algum tipo de parcela, de empréstimo, de qualquer valor, de qualquer natureza, sobre exatamente esse valor que vai ser depositado na conta, exatamente por ser um valor emergencial. Outra coisa, se você não se enquadra nessas condições, não faça a sua inscrição. Eu não tenho detalhes porque senão denunciaria, não só como jornalista, mas como cidadão, situações que vem acontecendo. Gente que nunca trabalhou na vida, às vezes que estava em casa, de bobeira, foi lá e resolveu arriscar, como se fosse uma loteria. Foi lá e fez a inscrição, alguns já estão recebendo, inclusive. Gente que mora fora do Brasil, né? Conheço casos de pessoas, quer dizer, tenho informações a respeito, não conheço detalhes do caso, senão denunciaria. E essas pessoas geralmente não vão falar, não vão levantar prova contra si. Mas assim, apelo para a consciência das pessoas. Se você não está enquadrado nessas condições, evite que outra pessoa que precise deixe de receber o auxílio. Porque tem gente que precisa e não está recebendo. E tem gente que não precisa, mas já inclusive recebeu, o dinheiro já foi até depositado na conta. Então fica o apelo para a consciência das pessoas, em especial nesse momento de tanta dificuldade que a gente está passando, né? São 7h48. Agora a gente fala de política com a participação de John Coutrin. Bom dia para você, John. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô, John, é o seguinte, eu falava ainda há pouco da questão do apelo para a consciência das pessoas sobre essa situação aí do auxílio emergencial. E ontem foi importante essa decisão do Senado aí, agora vai para o presidente da República sancionar, então, esse projeto de lei, não é? Cabe ao presidente sancionar, o Senado fez sua parte, a Câmara fez sua parte. É um projeto substitutivo, né, ali do Senado, do senador Randolfo Rodrigues, do que veio da Câmara, né, e tendo como relator o senador Espiridião Amin. E quem presidiu a sessão foi o senador maranhense Everton Rocha. Então, importante, né, a aprovação, incluindo outras categorias, inclusive, Adalberto, um detalhe importante, né, nesse projeto também, inclui aí adolescentes que são mães de famílias, né, antes era só maiores de 18 anos, mas adolescentes aí, por exemplo, que têm 2 filhos, podem ser incluídos, e também chefes de família, também podem, antes era só mães, né, pais também podem ser incluídos aí, agora estão nesse projeto do Senado que foi aprovado. Outro detalhe também é o aumento da renda, né, do benefício de prestação continuada, também aumentou aí o limite da renda. Então,
são pontos importantes aí que aglomeram o maior número de pessoas, né, que estavam fora no primeiro momento. É claro que isso é importante destacar. O governo federal, né, no início queria, se não me engano, era dar R$200, R$300, e graças aí à atuação conjunta do Senado e da Câmara, aumentou esse valor para R$600 e agora, né, incorpora outras categorias, inclusive até ministros, né, de religiões evangélicas também estão inclusos aí nesse projeto do Senado, que vai agora para o presidente Jair Bolsonaro sancionar em até 15 dias, Adalberto. É bom que tem esse prazo aí, porque da primeira vez, você lembra, demorou muito, demorou da muito, decisão tomada pela Câmara e pelo Senado até o cumprimento, e aí depois da assinatura tem um tempo para cadastro, para recebimento, então quer dizer, como diz aquele lema, quem tem fome tem pressa, né? Com certeza. Então as coisas estão aí, as pessoas precisam realmente viver nesse período especial e precisam então de uma resposta, assim como o parlamento tem sido rápido, célere, é preciso que o governo federal também haja dessa forma, né? Por falar em governo federal, o Ciro Gomes protocolou um pedido de impeachment contra o presidente da República? Protocolou. O ex-presidenciável Ciro Gomes, ex-governador, ex-ministro, né? Ele protocolou esse pedido ontem, Adalberto, ontem ainda. Ele e o presidente nacional do PDT, o Carlos Lupe, né, protocolaram esse pedido, em que pedem um afastamento. Por incrível que pareça, ontem nós noticiamos aqui, né, que o PT se reuniu, se organizou. E aumentar o tom. E aumentar o tom da bancada, eles iam, né, pediu fora Bolsonaro. E enquanto o PT discutiu, o PDT se antecipou, já foi lá, protocolou o pedido, né, na frente do PT. Agiu logo, foi mais célere em relação a isso, né, e fez o pedido. Com esse pedido, Adalberto, do Ciro Gomes e do PDT, já são mais de 20 pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro ali na Câmara. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, nunca deu prosseguimento nenhum. Ele tem decisão monocrática, né? Decisão monocrática do Rodrigo Maia, ele pode lá dar andamento. Até agora não deu nenhum tipo, né, de prosseguimento, nenhum impeachment, nenhum pedido de afastamento do presidente. Tendo visto o seguinte, só para quem, caso seja aceito, né, o Rodrigo Maia aceite lá, por exemplo, o pedido do PDT, aí vai para uma comissão especial, depois vai para o plenário da Câmara. É um rito natural. É um rito igual da presidente Dilma, que não lembra, recente, né, da presidente Dilma, aí passa pela Câmara, passa pelo Senado. Importante, em contrapartida, né, Adalberto, o presidente Bolsonaro agora, ele já atua numa contraofensiva em relação a isso. O que o presidente Jair Bolsonaro está fazendo? Tendo em vista, né, aí, esse pedido de afastamento de impeachment, no pedido, claro, o texto diz que o presidente ele participou de atos, né, contra a Constituição, atos ali de volta do AI-5, e aí, portanto, ele intentou em crime de responsabilidade e também contra a saúde pública. Esse é o pedido de impeachment formulado pelo PDT e pelo Ciro Gomes, já que há uma crime de responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro. Nesse pedido, Adalberto, o presidente aí tem uma contraofensiva. Qual é a contraofensiva? Ele está conversando com membros do Centrão, né, partido de centro, no sentido aí de não precisar mais do Rodrigo Maia, né, dessa articulação com o Centrão. O que é o Centrão? São partidos ali mais ao centro, por exemplo, MDB, né, PP, Democratas, Republicanos, são partidos mais ao centro. Então, ele já está conversando com esses deputados no sentido, primeiro, de formar uma base já na Câmara, vai que o pedido seja aí autorizado pelo Rodrigo Maia, né, em decisão monocrática. Então, já teria uma base ali na Câmara, já reunindo esses deputados aí, e também, Adalberto, para o futuro, inclusive aí a reeleição dele, trazer esses deputados de centro até para o partido dele, o Aliança pelo Brasil. Então, o presidente ele está atento a tudo isso e está, portanto, aí conversando, já conversou com o presidente do MDB e outros partidos aí no sentido de formar uma base mais sólida agora na Câmara Federal. Obrigado, João. Até amanhã. Até amanhã, Adalberto. João Coutrinho, nosso colunista de política aqui do Bom Dia. O número de testes para detectar a Covid-19 é considerado por especialistas algo fundamental para a tomada de decisões. Mas você sabe como é que funciona esse processo? Vamos ver na reportagem do Eduardo Bueno? Quando chegamos ao laboratório, a ideia que tínhamos do equipamento que vai realizar os exames para o coronavírus aqui no estado era bem diferente. É essa pequena notável que processa as informações e vai emitir uma resposta. Em média, o equipamento consegue dar o resultado para outros vírus entre 30 minutos e 1 hora e 40 minutos. Quando os testes para o coronavírus estiverem disponibilizados ao laboratório, o fabricante promete que o resultado pode sair em até 45 minutos.
E não é uma análise simples, em que o material genético é colocado na máquina. É preciso que sejam realizados vários processos até que o material do vírus seja ampliado e, assim, haja um resultado mais preciso. E olha que estamos falando apenas de um dos exames disponíveis no mercado. O PCR é considerado o padrão ouro, ou seja, uma das melhores opções no diagnóstico. Como estamos falando de um vírus novo que se modifica todo dia, tudo fica mais difícil. Até as análises são novidade para os especialistas. O padrão ouro para o diagnóstico da Covid é o teste de biologia molecular chamado PCR. E o PCR, o ideal é que ele seja feito a partir do 3º dia do sintoma, mas não depois do 10º dia desse sintoma, justamente para evitar resultados falsos negativos. Após esse período de 10 dias, o ideal é que sejam feitos agora testes sorológicos. O que são os testes sorológicos? São aqueles onde a gente busca a presença de anticorpos no sangue da pessoa. Então a gente vai ver se essa pessoa, se ela teve contato, ela vai ter desenvolvido anticorpos contra o coronavírus. A tecnologia é mais uma arma disponível no combate à Covid-19. Mas hoje, tanto o PCR quanto os exames de sangue são enviados para laboratórios de referência fora do estado. Só os testes rápidos são realizados aqui. Desde o mês passado, quando os primeiros casos foram registrados aqui no estado, só aumenta o número de pessoas que buscam este laboratório para realizar o teste do novo coronavírus. As unidades estão operando em capacidade máxima para tentar atender a demanda. Por dia são pelo menos 100 novos pedidos, que demoram em média de 4 a 5 dias para ficarem prontos. Está tendo uma falta de insumos desses reagentes, uma vez que o mundo todo está procurando. Então está faltando na indústria. Então, uma vez que a indústria não consegue produzir, a gente não consegue comprar e a gente não consegue disponibilizar para o nosso cliente. A fila de espera só deve diminuir quando os insumos forem disponibilizados para o Maranhão. Enquanto isso, é preciso ter paciência e esperar pelo resultado. Quando a gente recebe um resultado positivo, por ser um resultado de notificação compulsória, a gente entra em contato com esse cliente. A gente liga para ele, pede inclusive às vezes desculpa porque é um horário inconveniente, um horário incômodo, mas a gente entende que a informação é a melhor maneira de ajudar. Então, uma vez a gente de posse desse resultado, a gente já comunica imediatamente o cliente. E olha só, até o momento, 5.000 testes laboratoriais para a Covid-19 já foram realizados pela rede pública aqui no estado do Maranhão. Bom Dia termina agora. Outras notícias você confere no nosso portal MA10. Amanhã, às 7, depois do Bandeira 2, estaremos de volta. Fique em casa. Todo cuidado é pouco. Siga as recomendações das autoridades sanitárias. Amanhã, às 7, se Deus quiser, a gente se encontra. Muita saúde e paz para você em todo o Maranhão. Tchau, até amanhã.